Na nossa última aula de arte, que foi antes da prova, né, nós falamos um pouco sobre o barroco, né, que é um estilo de arte que surgiu depois do Renascimento, né, em que ele tinha diversas características. Ele surge mais ou menos na metade, né, de 1600, mais ou menos aí por volta de 1650, na Itália, né, como uma das características da, da contra-reforma da Igreja Católica, ou seja, como um movimento, né, que buscava fazer com que as pessoas continuassem, né, sendo católicas, já que estava havendo a reforma protestante. E ele tinha diversas características, nós vimos várias obras, né, naquele dia, durante a aula. Uma das características seria a grandiosidade, a teatralidade e o movimento nas obras. Então, eram obras grandiosas, com bastante, com os rostos bem expressivos, né, e com bastante movimento de caída de tecido, né, e tudo mais. Cheio também de detalhes, né, de enfeites. O barroco ele tinha muitos enfeites. Nós não vamos começar pela folhinha agora, não. A folhinha na hora de projeto de vida, tá? Aí, então, continuando aí a parte de arte. Nessas obras do Barroco, apareciam vida de santos, de reis, heróis, personagens da mitologia, né? Mas qualquer temática poderia, principalmente quando o Barroco, há uma variação do Barroco para o Rococó, que esse Rococó que significaria mais enfeites, mais adornos, né? Tudo isso podia aparecer ali no meio da obra, ou não, mas algumas tinham anjos, né? Por quê? Porque o anjo, para eles, nessa época, o anjo, a figura do anjo, ela era como se fosse para enfeitar, para deixar mais bonito. Tá? Então, o barroco recebe esse nome de uma forma pejorativa, como se fosse uma pérola imperfeita, porque não usava tanto a matemática e não era tão perfeitinho quanto o Renascimento, mas ele também é uma arte extremamente figurativa e realista. Aí hoje nós vamos ver, né, algumas características da variação do barroco, foi o rococó. Enquanto o barroco ele tinha muita cena religiosa ou de herói, de drama, né? O rococó ele tinha mais cenas mundanas, ou seja, mais cenas do dia a dia, né? E cenas, por exemplo, de namoro, de piquenique, de festas, coisas que não eram tidas assim como divinas, como para Deus, e sim mais para é, né, para coisas do mundo, coisas que realmente que eram tidas até como pecado na época, tá? Então nós vamos ver agora alguns slides que vão falar aí sobre a arte no barroco, no rococó, que é essa variação do barroco, pertence ao barroco ainda. Só tem algumas diferenças, como por exemplo, ele é mais enfeitado ainda e já agora na parte das pinturas, lembra quando eu mostrei as pinturas, que as pinturas barrocas elas tinham um fundo bem escuro, né? E uma luz assim nos personagens? No Rococó já era um fundo mais claro, já era algo mais leve, mais em tons pastéis, que eram aqueles tons mais clarinhos, né? E cenas do cotidiano, cenas de festas, de piqueniques, né, de pessoas namorando ou se divertindo, tá? Então agora eu vou compartilhar a tela com vocês. Então vamos lá. O rococó, ó, o barroco ele começa
mais ou menos por volta de 1650. Aí essa variação, né, que foi denominada de rococó, lembrando que esse rococó significaria aí rochas, né, mas está mais atrelada aos enfeites. Então, quando uma pessoa está se enfeitando muito, a gente pode falar que ela está se rococosando, né, que ela está se enfeitando demais. Então, esse rococó seria lembrar muito de adornos, de enfeites. E aí ele surge mais ou menos aí por volta de 1715, 1720, mas ele vai se tornar conhecido mesmo, né, em 1730, depois do reinado do Luís XV, porque o Luís XV ele manda fazer um palácio todo no estilo rococó, que vocês vão ver fotos daqui a pouco, e aí até se torna, né, o nome do rei se torna depois um estilo de móveis, um estilo de construção de casas, um estilo de designer de móveis, e aí leva esse nome, né, estilo Luís XV, porque tem seria o estilo criado aí pelos ideais do rei. Esteticamente, tem um espírito tolerante, crítico, irreverente, intimista e individualista. Caracteriza o homem deste tempo. Fugiu às imposições da igreja e das academias e defendia a criatividade pessoal, a excentricidade, a improvisação e os prazeres da vida. Então, quando fala prazeres da vida, seria, por exemplo, por retratar piqueniques, festa, pessoas se divertindo, e que não era muito comum nos temas do barroco. O barroco ele já era mais temas da mitologia, né? Ou então temas ligados realmente à religião católica. Foi criado para satisfazer o gosto de uma elite aristocrática, ou seja, da nobreza, né? Intelectual, amante da alegria e da fantasia, que gostava de discutir assuntos filosóficos e políticos em conversas informais, ouvindo música e assistindo a concertos e peças de teatro. Aí agora, olha só este vaso, todo no estilo rococó, pintado, né, à mão, e todo no estilo rococó. Olha quantos enfeites, olha quantas florzinhas, quantos detalhes. Então, esta é a característica principal do estilo rococó, principalmente na decoração dos interiores, né, na decoração interior dos locais. Então, de França irradia para a Itália. Então, o barroco ele surge na Itália, o rococó ele já surge na França. E aí, mais tanto o barroco como o rococó, eles acabam depois rapidamente se espalhando pela Europa toda, tá? Pela Europa Central, principalmente na Alemanha e na Áustria. Algumas características aí do barroco. Era um estilo alegre e elegante, dava continuidade, mas ao mesmo tempo oposição ao barroco. Qual que era a oposição? A continuidade, estilo cheio de enfeites e dramas, porém, qual que era a oposição? Ele era mais leve do que o barroco, já que o barroco ele era com aqueles tons escuros, né? Um drama muito grande no rosto. O rococó já era mais leve, já era se fosse um retrato mais simples, mais sereno da pessoa, com cores mais claras. Então, essa é a grande diferença. E ele atinge o seu auge na decoração dos interiores, das residências e das artes ornamentais, como espelhos, tapeçarias e, sobretudo, nos objetos de porcelana, que é tido como os bibelôs. Quem aqui já ouviu falar essa palavra? Bibelô. Costuma principalmente as avós, né, falar assim que tinha muito bibelô em casa, né? Então, bibelô são esses enfeites de porcelana,
né? Podem ser, alguns eram bichinhos, outros eram pessoas. Então, esses enfeitinhos de porcelana chamados de bibelô, eles tinham, né, muitos detalhes, muitos enfeites, como esse vaso que vocês estão vendo aí na imagem. E ficou muito conhecido como o estilo do rococó. Já não eram mais importados da China, pois a forma de fazer já tinha sido descoberta na Europa e eram já executados por manufaturas de messes e na Alemanha, na Itália e na França. Aí, então, assim, características gerais do rococó. Um novo tipo de ornamentação ondulada, tinha muito detalhes ondulados, fazendo aqueles arabescos, aqueles enfeites em espiral ou em ondinhas. Um estilo mais leve e mais refinado. Se alia à decoração e às artes menores, ou seja, ele fica mais voltado para o mobiliário, né, para o estilo dos móveis, para a cerâmica, na parte dos bibelôs, na parte das esculturas pequenininhas para enfeitar, e a ourivesaria, que seriam os colares, né, de ouro, brincos, pulseiras, né, a parte mesmo do trabalho em ouro. Além, é claro, dele ter representação na pintura, na escultura e na arquitetura, que vocês vão ver daqui a pouco as diferenças. Deixa eu só aceitar aqui alguém. Bom, voltando. A diferenciação dos edifícios era de acordo com a sua função. Então, dependendo da função do edifício, se era uma igreja, ele era feito de um jeito, se era um palácio, ele era feito de outro, e assim por diante. E as estruturas arquitetônicas apresentavam um traçado exterior simples. Então, uma das grandes características, né, do barroco e do rococó é assim, a parte exterior ela não é tão detalhada. Ela tem enfeites em volta das janelas, das portas, na beiradinha do telhado, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, né? Algumas imagens, e aí vocês vão perceber isso. Mas ela não é tão enfeitada por lado de fora. Em compensação, para o lado de dentro, o interior é todo decorado, tá? Utiliza-se elementos decorativos barrocos, como arabescos, linhas ondulantes, irregularidades e assimetrias, mas com mais liberdade e sensualidade, com uma variação mais caprichada das formas e dos motivos. E utilizavam materiais fingidos, como falso mármore, truques pintados, então não era uma das características do rococó também era utilizar esses materiais que não eram aquele material de verdade. Eles faziam uma pintura imitando mármore. Aí você olhava, você podia achar que era tudo feito de mármore, e na verdade era só uma pintura, era falso. Tá? Também é um detalhe do rococó. Bem, lá, vamos falar agora da arquitetura, né, do rococó, que segue a arquitetura, ela segue o estilo barroco da parte da frente, de fora, ser uma parte mais simples, mais baixa, sempre assim com 2 andares, ó, não muito alto, não com vários andares e tudo mais, só que ela tinha sempre detalhes como ó, esculturas para enfeitar, detalhes em cima das janelas, olha aqui onde eu estou passando o mouse. Detalhes em cima das janelas e das portas, para poder enfeitar. Também seguia aquela característica, né, do Renascimento, de trazer as colunas gregas, ó, isso daqui, ó, esse frontão triangular com as colunas, é uma característica da arte grega que o Renascimento traz de volta, né? O chamado classicismo na arquitetura. Só que o barroco e o rococó, ao invés de colocar uma coluna só, eles sempre colocam 2 colunas juntas. Por quê? Qual o intuito de colocar 2 colunas? Precisava de 2 colunas? Não, era só para enfeitar mais. E tinha
este detalhe, ó, para esconder a beiradinha do telhado. Todas a parte de arquitetura em estilo barroco, ela esconde o cantinho do telhado, né? Ela tem esses detalhes na beiradinha de enfeites, exatamente para esconder ali a finalização do telhado. Os tipos, né, de arquiteturas produzidas. Igrejas, abadias, palácios, né, hotéis, e sempre assim, olha lá, ó os detalhes em cima de enfeites em cima das janelas, olha o detalhe todo esculpido em cima da porta também, né, tudo para enfeitar. As colunas duplas, que eu acabei de falar, né, então essas são características do barroco e do rococó, que o rococó, principalmente na parte de fora da arquitetura, ele não muda muito do barroco, ele só traz um pouco mais de enfeites, ó, tá vendo? Mais detalhezinhos pequenos, coisa que no barroco podia ser só esses detalhes maiores, o rococó ele já traz também enfeitinhos menores, pequenininhos, a essa arquitetura. Outra característica do rococó eram grandes jardins com gazebos, que seriam essas estruturas, né, de ferro, onde se plantavam, né, aquelas trepadeiras para depois elas subirem aqui e fazer sombra, né? Então, eles utilizavam também muitos jardins na construção, né, para enfeitar a frente, principalmente dos palácios, e utilizavam muito ferro forjado, ou seja, ferro trabalhado para poder fazer detalhes e enfeites, tanto em portões como nos grandes jardins, né, em portas e varandas. Então, olha lá quais seriam os principais detalhes da arquitetura do Rococó. Ó, a utilização do ferro, ó, forjado que eu acabei de falar nos portões seriam mais ou menos isso, ó, os enfeites já começava do portão feito de ferro e esse portão ele tinha detalhezinhos, enfeitinhos. Vocês repararam que antigamente nessas casas mais antigas tem esses portãozinhos que tem essas lanças aqui, ó, onde eu estou passando o mouse? Né? Esses portãozinhos mais antigos tinham, por quê? Porque existiu no começo de 1900, mais ou menos aí por volta de 1920, 1930, houve a valorização do estilo barroco brasileiro, né? E aí então surge o neobarroco, seria um novo barroco, né? Eles voltaram a produzir obras, casas e arquitetura no estilo barroco. Então, por isso que a gente tem nessas casas mais antigas esse estilo arquitetônico, tanto de enfeites em janela, como enfeite em cima do teto. Se vocês repararem aí em Olímpia, por exemplo, a prefeitura, ela tem isso aqui no teto, né? Essa fachada alinhada, sem esses elementos, que chama balaús. Então, essa fachada, assim, do telhado, ela tem nesses prédios mais antigos, como prefeituras, igrejas, né, mais antigas. Então, sempre tem esses detalhes. Além, é claro, lá, dos enfeitezinhos nas beiradinhas das portas e das janelas, ó, em cima, que é uma das grandes características. E tanto no barroco como no rococó, sempre tinha 2 andares, só que 2 andares baixos, não era um prédio muito alto, não. Olha lá, mais alguns detalhes, ó. A balaustrada, que é aquele detalhe do telhado que eu falei para vocês, ó. Os enfeites, as decorações do exterior, aqui dá para ver melhor, ó, nessa parte de cima. Lembra que eu falei que sempre podia ter anjos, ó? Aqui eram cheios de anjos decorando a fachada, né? Esculturas de anjos decorando a fachada. Portas com arcos, com uma volta perfeita, então com detalhes assim, uma volta perfeita. Assim. Também era uma das características. Esse aqui eu já mostrei, né, naquela
Naquela outra imagem, nós já falamos, então tenha lá os detalhes, tenha as esculturas para decorar, tem a balaustrada, que é para esconder o telhado, e assim por diante. Se vocês andarem pelo centro da cidade, a partir de agora, passem prestando atenção, principalmente nos prédios mais antigos, né? Passem prestando atenção que vocês vão ver esses detalhes. Vocês vão ver que tem essa balaustrada, por exemplo, nas casas mais antigas, de estilo, né? Só que é claro, aí tanto em Olímpia como Severino, aí já seria o estilo neobarroco, porque não foi da época realmente do barroco no Brasil, né? Que nós vamos estudar na nossa próxima aula, tá? Mas existiu, né? Aí esse estilo barroco no Brasil que foi valorizado novamente depois de 1900 e por isso que esses prédios mais antigos a gente vê esses detalhes da arquitetura barroca, do rococó. Agora, olha os jardins, né? Um dos palácios do Luís XV, que é esse aqui, ó, do Sansur, olha só os jardins na frente para enfeitar quantos detalhes, né? Quantos enfeites. E uma das grandes características também era na frente da casa ter lagos, jardim com lago, com esculturas feitas de árvores, tá? Então, esse também era um detalhe. Além do ferro forjado, eles também podiam construir no próprio jardim. Esse pavilhão, por exemplo, se chamava pavilhão de chá chinês. Então, era um local ó, todo enfeitado, todo trabalhado, cheio de colunas, de esculturas, detalhes em cima das janelas, só para tomar chá. Né? Tudo isso só para ter um local, ter um ambiente para tomar chá no jardim. Né? Aqui já era um templo, tá vendo? Também com o intuito de enfeitar ainda mais os jardins. Então, a arquitetura, esse daqui é o Palácio de Queluz. Olha só as esculturas do meio da fonte. Aqui é uma fonte, tem um laguinho, né, aqui em volta. A escultura do meio da fonte, né? Olha os detalhes em cima das janelas que eu falei. Olha só aquela parte de detalhe do telhado. Olha o frontão todo trabalhado com esculturas. Também tinha esculturas em cima, né? Então, tudo com o intuito de enfeitar. As sacadas, também com ferro trabalhado, né? O ferro forjado trabalhado. As frentes cheias de vasos com pedestais, também com o intuito de enfeitar. Então, rococó, lembre-se sempre que lembrar a palavra rococó, lembra de enfeite, porque é o que mais tinha, eram enfeites, tá? Agora, por dentro, como era por dentro, como era o interior desses palácios? Bem luxuosos. Então, cheios de detalhes, papéis de parede, pinturas ou revestimentos nas paredes, lustres bem decorados, móveis bem decorados, bibelôs, que seriam esses enfeites, esses vasos de porcelana, tudo com o intuito de decorar ainda mais. Então, aqui vocês têm um exemplo, né, de como seria essa arquitetura do Rococó por dentro, né? Agora, mais detalhes. Olha só os móveis. Cômodas, né, contadores, escrivaninhas, grandes relógios, poltronas, chaminés, canapés, era como se fossem assim aqueles palácios de filmes de princesa mesmo, sabe? Que a gente vê aqueles detalhes no interiores dos palácios de filmes. Porque olha só, tudo bem decorado. Olha esse móvel, como ele é decorado desde do pezinho ali embaixo até a parte de cima, com arabescos, ó, com enfeites, tá? Então, era uma decoração muito exuberante. Aqui atrás vocês viram que é um espelho, ó. Olha a moldura do espelho, como que é trabalhada também,
E aí reflete ó, o lustre que tinha lá no local. Então, aqui mais alguns exemplos. Ó. Esses exemplos aqui que vocês estão vendo é que foram conhecidos depois de um tempo com estilo, né? Estilo Luís XV. Por quê? Porque foi o rei que pediu para fazer esse palácio dessa forma, né? O Palácio São Salto. E ele tem, olha lá, todos os sofazinhos, as poltronas, eles eram todos trabalhados, com os pés trabalhados, com detalhes, com enfeites em volta. Tá vendo? As cômodas, os móveis, a decoração da parede, ó, se vocês repararem, aqui tem papel de parede, mas nos cantinhos do papel de parede tem toda uma decoração de arabescos, que são esses detalhezinhos, olha lá, essas curvinhas feitas para enfeitar realmente. Aí aqui os bibelôs, né, o exemplo de vasinhos ou de bibelôs de cerâmica, também com o intuito de enfeitar, de decorar cada vez mais. Olha lá, olha só esse conjuntinho aqui de sofá, como que era naquela época, todo trabalhadinho com os arabescos. Olha o papel de parede, olha o canto do papel de parede, também trabalhado, tá? Olha esse detalhe desse lustre. Tinha até esculturas, pequenas esculturas, né? Miniaturas de esculturas nos lustres. Olha só, várias flores. Ó, esse lustre ele vai formando flores, né? E esculturas em porcelana. Aqui vocês estão vendo mais de perto essa parte aqui da parede, tá vendo? Essa parte da parede, ela é toda decorada com conchas. Então, ela é coberta de conchas, né? Eles colaram ali, né? Com cimento, é claro, né? Eles colaram ali toda a parede, né? De conchas com o intuito de enfeitar cada vez mais. Então, olha só quantos detalhes desde o chão ali até todo o teto. Olha esse daqui também. Recoberto com folhas de ouro para parecer que era ouro, né, de verdade. Alguns detalhes. Olha os anjinhos para enfeitar. As pinturas, né, feitas diretas na parede, direto no teto, que seriam também essas pinturas murais, tá? Tudo com esse intuito também de ter cada vez mais enfeites. Olha só os lustres luxuosos, os detalhes dos arabescos, desde o teto até embaixo. Aí aqui, olha lá, o estilo Luís XV, que eu falei para vocês. Como seria aí esse estilo Luís XV? Cheio de detalhezinhos, ó, com arabescos ou com conchas, detalhes em formatos de conchas. E as cômodas, elas seguiam esse padrão. Até hoje, se você vai comprar um móvel no estilo Luís XV, ele vai ser assim, né? Os consoles, que seriam os detalhes dos pés dos móveis, eles tinham esses tipos de enfeites, ó, desde o pezinho lá embaixo até em cima. Ó, os canapés, que seriam essas namoradeiras, digamos, de hoje em dia, né? Que seriam aqueles sofazinhos erguidinhos assim, e que cabem duas pessoas. Então, olha os detalhes dos pés, torcidinho, né? Curvadinho e todo enfeitado. As poltronas tinham esse formato. Então, esse é o estilo de designer de móveis, né, da época do barroco né, da variação do rococó, que existe até hoje, chamado estilo Luís XV. Aí aqui, ó, uma cômoda para vocês verem todos os detalhes, ó, as curvas dos pés, os enfeitinhos de arabescos. Então, ela é toda trabalhada. A cadeira, a secretária, né? Que seria como se fosse uma escrivaninha de hoje em dia, né? Como se fosse uma mesinha de estudos.
Aqui a poltrona que eu falei, né, que chamam de consoles também, que era como se fosse um sofá de 2 ou de 3 lugares, nesse caso são 3 lugares. E aí aqui os objetos de porcelana, né, feitos para enfeitar aí o interior desses locais. Olha como eles eram pequenos, não eram muito grandes, né? Tinha mais ou menos no máximo essa altura, mas olhem só quantos detalhes pintados à mão, né? Com vários detalhes em alto relevo, com vários arabescos aqui embaixo. Então eles também eram chamados de bibelôs e tinham esse intuito de enfeite. Olha só esses exemplos. Provavelmente vocês já viram algum, principalmente em casa de vó, né? Vocês já viram aí alguma porcelana que pelo menos imita, pode não ser daquela época, mas imita o estilo do rococó. Alguém conhece? Abre o microfone aí e fala para mim. Alguém conhece? Alguém já viu esses estilos de decoração de porcelana na casa de alguém? Olha lá os bibelozinhos, que eram as pequenas esculturas em miniatura. E aí, ninguém conhece? Ninguém nunca viu? Só tem que abrir o microfone, porque agora eu estou apresentando, eu não consigo ver o chat. Bem, então vamos falar agora da parte das igrejas, né? As igrejas para o lado de fora, elas seguem os mesmos padrões do barroco, que seria, olha lá, aqueles detalhes em volta do telhado, em cima das portas e janelas, né? Então, e pouca decoração exterior, maior decoração no interior, como por exemplo, olha lá, os altares, né? Aqui a pintura do falso mármore que eu falei para vocês aquela hora. Então, você olhando assim, parece que todas esses pilares aqui, essas colunas, parecem que elas são todas de mármore. E, na verdade, é um falso mármore, é uma pintura que imita o mármore, tá vendo? E aí, aqui também tinha aquele altar todo trabalhado que seguia para o teto, e aí até todo o teto pintado também. E olha os detalhes dos arabescos aqui de novo. Nunca pode esquecer, hein, que tinha esses enfeites de arabescos, que são essas curvinhas, essas voltinhas aqui. Mais um exemplo. Outro. Olha os detalhes aqui. Tudo enfeitado, muito bem enfeitado. Olha só esse interior dessa igreja, gente. Essa basílica, ela fica, né? Ah, não fala aqui o local, mas provavelmente ela é da França, porque o estilo rococó, ele começa e ele tem essas basílicas, essas igrejas grandiosas, mas na França. As mais bonitas do barroco estão na Itália, né? Que foi onde surgiu a questão do barroco. Então, olha lá, aqui é uma foto do teto. O teto tinha a pintura mural, que era essa pintura direto no telhado, tá vendo? Às vezes feito com afrescos. O que eram esses afrescos? Era passar uma camada de gesso, e enquanto o gesso aí vai fazendo pedaço por pedaço, porque não pode passar o gesso em tudo, porque aí é claro que ele ia secar. Então, passou uma camada de gesso num pedacinho, fazia pintura naquele pedacinho, e aí deixava secar, e assim por diante, né? Então, essas pinturas, elas podiam ser tanto diretamente no teto, como em forma de afrescos, e depois eles trabalhavam os detalhes, ó, como se formasse uma moldura toda enfeitada em volta. Aí aqui um exemplo da igreja por fora, e olha ela por dentro. Então, por fora não tinha grandes enfeites, mas por dentro era todo trabalhado. Aí aqui nós já temos
Outro exemplo, ó, em Portugal, como era por fora, como era por dentro. Esse estilo de Portugal é bem importante vocês prestarem atenção, porque é esse estilo de Portugal que é trazido para o Brasil na época da colonização, né? Na época que os portugueses descobrem aí o Brasil, vêm, né, para colonizar o Brasil e trazem com eles este estilo que hoje em dia é chamado no Brasil também de estilo colonial, né? Então esse estilo do barroco que é trazido para o Brasil. E aí vocês vão ver depois, na semana que vem, nós vamos ver o barroco brasileiro. Bom, meninos, agora eu só vou mostrar mais rapidamente as fotos, porque depois eu quero mostrar umas obras do Caravaggio e umas obras do Fragnac, que é do Rococó, para vocês verem a diferença. O Caravaggio do Barroco, tudo mais com mais luz, sombra, drama no rosto, e o Fragonard, que é do Rococó, que aí já são cores mais leves e tudo mais. Tá? Então, ó lá, vamos ver as obras. Ó, essa daqui, essa que vocês estão vendo, é em Salvador, na Bahia, né? Essa fica no Brasil e foi feita no estilo, né? Estilo rococó português. Olha quantos anjinhos, se vocês repararem, olha aqui na parte onde eu estou passando o mouse, ó. Um anjo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí aqui, 9, 10. Todo lugar tinha anjinho ou carinhas de anjo. Ó. No meio também tinha várias carinhas de anjo. Por quê? Porque os anjos eram símbolos de enfeite para eles, era símbolo de beleza. Então trazia beleza para as coisas, tá? Aí, olha lá, mais uma foto da igreja de São Francisco. Ela foi restaurada, agora ela está linda, desse jeito que vocês estão vendo aqui. Olha lá, ela recebe visitação, aqui é um guia explicando sobre a igreja. Então, ela recebe visitação, tudo mais, e ela foi feita aí nesse estilo, né, do barroco, da variação do rococó no Brasil. As esculturas no rococó, elas são mais pequenas, né? Mesmo sendo de santos, são esculturinhas pequenas, mas com o intuito de enfeitar mesmo. Olha lá, alguns exemplos. Os bibelôs, que são as porcelanas. Aqui, outros detalhes da escultura, do movimento e ritmo, gestos galantes e graciosos, porém sem tanto drama no rosto, tá vendo? O rosto tá mais normalzinho. Se fosse do barroco, já tava aquela cara meio de assustado, né? Com um drama ainda maior. Aí aqui as porcelanas que eu já falei para vocês e mais alguns exemplos. A pintura. Muitos retratos foram feitos nessa época e além dos temas mundanos que eu falei, né? Que tinham, né? Como se fosse, por exemplo, pessoas se divertindo, pessoas em piqueniques, em festas. Também as características eram leveza, grandiosidade, movimento, ritmo. E aí agora vocês vão ver alguns artistas, olha lá, né? O nu, que era tão reprovado, né, pela Igreja Católica, aparece bastante na parte do rococó, no feminino, principalmente, né? E aí as cores mais claras. Ó, o Fragonard, que nós vamos ver daqui a pouquinho, né? É um dos principais artistas do rococó, principalmente com essa obra aqui, olha lá, do Balanço. Ele fica conhecido mundialmente por essa obra aqui do Balanço, que são dois, tá vendo? Dois mocinhos balançando a princesa. E olha lá os anjinhos que eu falei, né? Que qualquer cena, não importa qual, aparecia ali alguns anjinhos. Ó, essa tinha anjinhos aqui, tinha anjinhos aqui. Aí aqui, como se fossem, né, pessoas brincando. Essa outra
se chama concurso musical, estão tocando flautas, né? A mocinha tá tocando chocalho, e olha lá os anjinhos aparecendo aqui também. Essa daqui se chama O Beijo Roubado. E várias outras, olha lá, que mostram cenas do cotidiano, naturezas mortas, que são pinturas de objetos, mas não tão escuras, tá vendo? A grande diferença está no rosto, na expressão das pessoas e no fundo, que elas não são pinturas tão escuras. Olha lá que eu falei, tá tendo uma festa, todo mundo dançando e um monte de anjinhos em volta. Ah, mas o que tinha a ver anjinhos? Eles colocavam os anjos porque os anjos, para eles, né, era um símbolo de beleza. Aí aqui mais alguns exemplos de paisagem, pinturas de paisagens. Olha lá. E pessoas no seu cotidiano e os retratos. Olha só os retratos do Rococó. Então, existiram muitos retratos dessa época. Aqueles retratos, assim, bem de reis, rainhas, né? Bom, meninos, aí agora eu quero mostrar para vocês, rapidinho, a diferença entre para a gente finalizar, a diferença entre o estilo do barroco na pintura e o estilo do rococó na pintura. Nós vamos comparar o Caravaggio, Michelangelo Caravaggio, que é do barroco, com o Jean Fragonard, que é do rococó, tá? Então vamos lá. Primeiro o Caravaggio. Olha lá. O Caravaggio, ele fez, né, vários retratos e várias figuras. Olha, mas aqui o que eu quero que vocês prestem atenção, olha lá, naquelas características da pintura do barroco. Uma luz que incide bem em cima da pessoa, né, bem em cima dela ali, e o fundo bem escuro. Então, essa é uma das características principais do barroco. Muitas dobras nas roupas, muitas linhas onduladas, tá? Como, por exemplo, e um realismo, um drama no rosto. Esse daqui é o Dionísio, né? O deus do vinho, que ele faz várias vezes. Ó, todos esses são, tanto esse como esse, são as representações do deus Dionísio que o Caravaggio faz. Aí, aqui, apesar dessa daqui não estar com fundo escuro, mas podem ver os detalhes da roupa, das dobras, a expressão do rosto. Lembrando que o Caravaggio era muito bom nisso, né? Ele era muito bom nessa parte de fazer retratos. Olha só o detalhe das rugas, né, do rosto da pessoa. Ele dava comida para alguns mendigos, né? Para que os mendigos pudessem posar para ele ver o detalhe dos rostos, porque ele queria fazer rostos bem expressivos, né, com características bem marcantes. Olha lá a expressividade do rosto, né? Como se tivesse assustado, como se tinha muito drama, era muito dramático o barroco. Olha lá. Olha o fundo escuro novamente. Olha o drama do rosto essa daqui, esse quadro se chama, né, Medusa, que retrata a mitologia. E outros exemplos. Esse é o Narciso, que também retrata a mitologia, né, que fala que ele se apaixona pelo próprio reflexo e acaba se afogando, né? E outros quadros com passagens bíblicas, tá vendo? Nesse caso aqui, quando o anjo aparece para não deixar, né, o pai matar o próprio filho. Essa é outra. Olha o drama do rosto, que a mulher está cortando a cabeça ali, né, do cara, e olha só o rosto dele, olha as rugas, olha o detalhe, olha a expressividade no olhar,
né? Tanto dela, olha a velhinha que está aqui do lado, assim, olhando tudo, como que ela é bem expressiva também. E aí, agora vamos ver do Fragonard, que já é do estilo, né, do Rococó, que já são cenas mais, mais retratos, cenas mais mundanas, ou seja, do dia a dia. Essa se chama Carta de Amor, né? Também luxuoso, né? Cheio de curvas, porque eram as roupas que eles utilizavam na época, mas mais em tons pastéis, ou seja, tons mais claros, né? Então não precisava mais seguir aqueles tons tão escuros do barroco. E não tinha tanto drama no rosto, no olhar das pessoas. Olha lá. Mais retratos. Lembrando que o Rococó ele foi um dos grandes sucessos, né, da época do Rococó, eram os retratos da nobreza, né, o retrato dos mais ricos da época. Bom, então, olha lá, era um retrato normal, não tinha aquele drama todo do barroco. Bom, meninos, era isso que eu tinha para falar para vocês aí a respeito, né, do barroco. E eu vou pedir para vocês como tarefa que vocês pesquisem as características do barroco e as características do rococó. Então, na hora que vocês forem pesquisar as características do barroco, as características do rococó, tentem copiar assim a parte que fala as características na pintura, na escultura, na arquitetura, tá? De cada uma delas, tanto do barroco como do rococó. Então, por favor, pesquisem direitinho, pesquisem essa parte. Bem, eu vou agora, né? Então, a nossa aula de arte fica por aqui.